falar da doutrina, falar de Jesus, e nesse tema de hoje, né, falar de uma obra que tem um valor, já tem um valor enorme para a doutrina e que já é tida como uma das obras mais importantes da doutrina espírita, além das obras básicas, né, de Kardec e algumas outras já que a espiritualidade já nos ofereceu, que é o livro Paulo e Estevão. Hoje, né, com o estudo que eu chamei de O Martírio de Estevão. E eu estava sentado ali, na hora que a Má estava terminando a aula, e aí me veio à mente aqui, e eu não coloquei aqui nos slides, a definição de martírio, né? E se eu buscar no dicionário, eu vou ter algo, né, mais ou menos assim: tormentos e ou morte infligidos a alguém em consequência de sua adesão a uma causa, a uma fé religiosa, especialmente a fé cristã. Porque Estevão é tido como o primeiro mártir do cristianismo. E se eu perguntar aqui, né, quem aqui nunca ouviu falar de Estevão? Pode levantar a mão. Quem já ouviu falar, né, para os que já ouviram falar, o que ouviram falar ou o que conhecem de Estevão, né, a ponto de, se numa discussão perguntássemos, né, o que poderia falar? Muita coisa, pouca coisa ou quase nada, né? Normalmente, por incrível que pareça, sabe-se muito pouco sobre Estevão ou nem se ouviu falar sobre ele. E aí, como eu costumo dizer, que as palestras, né, os estudos são preparados, e esse é um estudo que, desde a primeira vez que eu trouxe ele para cá, eu combinei com a Marisa que, pelo menos uma vez por ano, né, nós o faríamos. E aí eu me dei conta, quando eu estava preparando esse de hoje, que o ano passado passou e eu não fiz esse estudo aqui, dentre as minhas palestras. Mas é de um valor muito grande conhecer sobre Estevão, principalmente depois do que a espiritualidade veio nos trazer a respeito de sua vida. Porque apesar de uma passagem muito curta, né, nos anais da história, nas escrituras e etc., eu estava refletindo como os espíritos elevados, adiantados, né, por mais curta que seja a sua passagem entre nós, no plano físico, o legado que eles deixam é o que conta. E não só esses espíritos como Estevão, mas todas aquelas pessoas que passaram pelas nossas vidas e que, mesmo por curtos tempos, ou que desencarnaram mais rápido do que nós gostaríamos, né, a marca que elas deixam e o ensinamento que elas deixam para todos nós. Então nós vamos estar sempre lembrando, né? Ah, mas aquela pessoa, mas o fulano faria isso, fazia assim. Lembra daquela pessoa, como ela era nessas situações, como ela agia com prudência, com carinho, com amor, que era o tema do estudo de hoje, né, que a Má estava conduzindo. E Estevão é um caso, sem dúvida, como esse. Então, para iniciar o nosso estudo de hoje, quando eu vou lá no livro Paulo e Estevão, na introdução, logo no começo, o Emmanuel e o Chico nos trazem o seguinte: sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. Isso é muito interessante. Quando ele fala dos estudos terrestres, ele está querendo dizer o quê? O que a gente tem nas escrituras, lá no Novo Testamento, principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos, tá?
A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. Misteriosa beleza, que eu vou tentar trazer aqui um pouquinho para vocês em alguns minutos, né? Porque o livro daria um seminário de 1 mês, mais ou menos. A contribuição de Estevão e de outras personagens desta história real, vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Então eu comentei aqui na aula mais cedo, né, que Jesus podia ter vindo e resolvido tudo sozinho. Mas, para dar o exemplo, para dar a melhor referência e deixar um legado muito mais amplo, ele escolheu 12, que depois escolheram mais outros tantos. E a semente foi sendo plantada e disseminada em várias direções, para mostrar que todos têm um papel importante nessa missão universal do amor. Então, por mais diferentes que os apóstolos fossem, e por mais dificuldades, por mais problemas que cada um tivesse, particularmente, como cada um de nós somos, individualmente, né? No final, é feita a transformação, nós nos melhoramos e a missão chega ao objetivo final, que é amarmos ao próximo como a nós mesmos e não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. Estamos no caminho, né? Então eu começo com essa pequena passagem do livro Paulo Estevão, da introdução, e aí então nós iniciamos o nosso conto de fadas. Era uma vez Gesiel, um tal Gesiel. É muito interessante porque o livro Paulo Estevão, ele é um pouco de biografia, ele é um pouco de história, ele é um pouco de romance, ele é um pouco de geografia, ele é um pouco de várias coisas, né? E o que ele traz de conhecimento tem uma profundidade muito grande e só foi possível, como, né, falado aqui agora, porque ele transcende os estudos terrestres. Há quem diga que o que está na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, né, por causa das traduções, nós temos algumas inconsistências, algumas divergências. Nós sabemos que a Igreja Católica segurou muitas informações que eram incompatíveis com o seu plano de crescimento, de perpetuação ao longo da história, e está tudo bem, não tem problema. Mas nós sabemos que tem outras coisas mais que não nos foram apresentadas ainda. Só que quando vêm os espíritos, que querem justamente esse compromisso com a verdade, eles desvelam as informações que nos são importantes e nos são necessárias para o nosso crescimento. E Paulo Estevão, né, aquele calhamaço de livro, é um exemplo muito bom disso. Assim como Inácio de Antioquia, que eu mencionei na última palestra sobre a mediunidade. Então, as obras espíritas têm esse poder de revelar ou desvelar coisas que não eram claras para nós até hoje. Eu adoro a Bíblia, eu utilizo e leio a Bíblia, eu uso muito em todos os estudos que eu faço e trago para cá, com passagens. Mas hoje, nós já não precisamos mais fazer uma interpretação literal das passagens. Nós podemos entender de uma forma mais aberta e nós podemos principalmente comparar com o que a espiritualidade vem nos explicar sobre aquilo. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando você vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem trechos da Bíblia, que eu nunca tinha entendido nos primeiros 20 anos da minha vida, eu lia, não entendia ou achava que entendia, e hoje os espíritos vêm, né, mastigar e explicar para nós, olha, essa passagem quer dizer isso. Isso aqui
está mostrando isso, né? Então, essa é a beleza de obras como Paulo e Estevão. A misteriosa beleza. Então, nós vamos começar o estudo falando um pouco rapidamente da história de Gesiel, tá? Gesiel vivia ali na cidade de Corinto. E a trama, né, o drama do livro se inicia ali por volta do ano 34, lá na cidade de Corinto. Aquela mesma cidade onde Paulo depois vai estabelecer uma das igrejas e vai mandar cartas para os coríntios, né? Então aqui eu tenho um mapa mostrando mais ou menos ali Corinto, tá? E aí a nossa história começa por volta do ano 34 depois de Cristo. 34 depois de Cristo, a gente sabe que Jesus já estava ali nos finalmente, né? Já tinha percorrido, já tinha caminhado e já tinha trazido a boa nova e na verdade ali já tinha sido, né, julgado e sacrificado pelos próprios judeus. Então Gesiel vivia em Corinto com Jochedebe, seu pai, e com a sua irmã Abigail. Era uma família muito feliz, muito unida, eram judeus fervorosos, crentes e tementes a Deus. Então eles eram fiéis e leais à lei e eles liam e eles faziam os estudos, né, de uma forma que, mesmo sendo uma família mais simples, eles não eram nobres, mas eles eram extremamente conhecedores da lei, especialmente Gesiel. Apesar das amarguras e constantes injustiças em função da dominação romana naquela época sobre os judeus, né, eles tinham essa confiança inabalável na lei e em Deus, certos de que nunca estariam desamparados. Tá tudo bem, tá tudo bem. É a futura palestrante. Já tá dando os primeiros indícios, né? Pode deixar ela, pode deixar. Tá tudo bem. Bom que ela ouve mais de perto aqui. Então, eles tinham, né, essa relação muito fiel com a lei e com Deus, e eles eram muito certos de que tudo lhes era provido, nada lhes faltava e de que nunca seriam desamparados. Porém, numa bela manhã, o pai, Jochedebe, sai de casa e vai em direção ao mercado. E ali começa todo o drama da história de Gesiel e do que vai se desenrolar ao longo da obra Paulo e Estevão. Porque, de uma forma bem abreviada, né, infelizmente eu não posso dar muitos detalhes aqui, vai ficar de para casa para vocês no final, vocês vão ver. Jochedebe está indo em direção ao mercado, tá? E aí o local onde eles viviam ali em Corinto estava recebendo uma comitiva com o novo questor que tomaria conta daquela região. Então as ruas estavam repletas de grupos de soldados romanos. E Jochedebe, ao caminhar em direção ao mercado, ele vê um grupo de soldados e ele se desvia e passa pelo outro lado para não causar nenhum tipo de tormento ali em relação àqueles homens. Só que esses soldados, porque, né, já era o hábito naquela época, por causa do domínio de Roma sobre os judeus, se irritam e se aproximam de Jochedebe e questionam a ele como ele ousa, judeu insolente, passar por eles e não cumprimentar os seus senhores. E um deles já parte para a agressão
e dá umas bofetadas na cara do senhor Jochedebe ali, um senhor de mais de 70 anos de idade. Tristemente, né, um triste acontecimento, Jochedebe engole ali, né, a sua indignação e segue o seu caminho. Vai ao mercado, faz o que precisa e na volta, outro grupo de soldados, porque ele resolve tomar um outro caminho, está logo à frente. E aí o que ele faz? Bom dia, romanos, senhores, e não sei o quê. Vem o soldado e fala: judeu insolente, seu cão imundo, como você ousa se dirigir a mim, um superior, um senhor? Calha a boca! E já desce logo nele de novo mais umas bofetadas na cara. Mais indignado ainda, Jochedebe segue o seu caminho para casa, porém, né, no caminho, ele recebe o anúncio, tava uma notícia se espalhando ali, né, pela cidade, de que o questor, esse cidadão romano que tinha o papel ali de dirigente, logo abaixo do governador, na cobrança de impostos, estaria ali, abriria uma oportunidade das pessoas irem até ele e se queixarem dos problemas que tivessem. Né? E Jochedebe decide que, por causa daquilo que ele havia sofrido, ele ia lá reclamar e falar: poxa, é para cumprimentar ou não é para cumprimentar, né? Vai levar bufetada de um jeito e do outro, então, né, tá complicado. E aí, então, né, o que acontece é que no dia seguinte, ou alguns dias mais adiante, Jochedebe vai até o questor e faz as suas queixas. Só que o questor era uma pessoa que já havia, inclusive, atentado contra o próprio Jochedebe. Ele já havia tomado propriedades de Jochedebe e de outros judeus da região em benefício próprio e a troco de nada. Um dos motivos que, inclusive, levou a esposa de Jochedebe a entrar em depressão, cair, né, numa tristeza profunda e desencarnar. Ficar doente e desencarnar. Então, naquele momento que Jochedebe vai fazer as suas reclamações, o questor, né, que é Licínio Minúcio, não satisfeito, não concorda com as reclamações e ainda decide que vai dar mais uma punição para Jochedebe, que é tomar a sua última propriedade. Então, no julgamento que ele faz imediatamente ali, ele fala: olha, você está errado, você tem que ficar calado e tal, e como punição vai perder a sua última propriedade, a casa onde você mora hoje. Então ele era o representante do império e o responsável por se certificar que os impostos eram cobrados, tá? E aí ele aplica, então, esse duro golpe a Jochedebe e a sua família, retirando todos os bens e condenando-o à morte. Por quê? Na hora que aquilo acontece, Jochedebe entra num sentimento de desespero e quer buscar vingança. Então é um grande exemplo de tomadas de decisões impulsivas e na hora, né, da raiva, na hora do desespero. Quando ele recebe a notícia que vai perder a propriedade, ele voltando para casa, não resiste. E ao invés de ir para casa, dá uma passada na propriedade, na extensão da propriedade que já era dele, que agora era do questor Licínio, e toca fogo na propriedade do cara. Né? Ele toca fogo na propriedade do questor, e esse incêndio ganha proporções muito grandes, inclusive com a morte de pessoas que trabalhavam lá no lugar. Quando ele vê aquilo, né, ele corre para casa. E, enquanto isso, o próprio Gesiel, seu filho, quando se dá conta de que um incêndio está acontecendo, corre para ajudar.
Abigail corre para ajudar, né? Mas é levado a fim e a propriedade é destruída e pessoas morrem. E é óbvio que tem sempre alguém que vê a coisa errada que a gente faz, né? E chegou nos ouvidos do questor que quem havia iniciado o incêndio era Jochedebe, e não somente ele, mas a família dele toda estava envolvida com aquilo por sentimento de vingança diante da decisão do julgamento do questor. Naquele momento, então, ele toma essa decisão impulsiva e destrói as terras do Romano. Só que quando ele volta para casa, Jesiel e Abigail estão lá e veem ele com o rosto machucado, sangrando, né? E perguntam o que aconteceu. E aí ele conta tudo o que aconteceu, né? O que fizeram com ele e o que ele fez, provocando um incêndio lá na terra do questor, tá? E naquele momento, Jesiel e Abigail, já sabendo o que aconteceria, né? Desesperados, porém resignados, entram em prece imediatamente, como eles costumavam fazer rezando com a mãe. Então eles começam a cantar, né, a proferir o Salmo 23. Né? E aí eu fiz questão de trazer aqui para que a gente aproveite e faz uma oração aqui com o Salmo durante a palestra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas muito tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me o banquete do amor na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, o que acontece é que, já sabendo do que sucederia em relação a eles, logo após os soldados romanos já estão batendo a porta, acusando Jochedebe do incêndio, né, e querendo levá-lo preso na presença do questor. Só que, corajosamente, Jesiel assume a culpa do incêndio. Ele coloca como se ele tivesse provocado para tentar liberar o pai. Só que já sabiam, e os romanos já tinham certeza de que Jochedebe estava envolvido. Então o que ele fez foi só, né, se juntar, né, ao pai no julgamento que eles sofreriam e seriam levados à pena de morte. Ele assume a culpa no lugar do velho pai. Eles são impostos, né, injustamente a castigos e torturas. E aí o que acontece é que a surra que eles levam, o pai não consegue suportar e desencarna. E ele, que sobreviveu, é condenado à prisão perpétua nas galeras romanas, aqueles barcos onde eles têm que remar naqueles porões, e ele está preso, vira um escravo romano naquelas condições. Só que o grande problema é que, sem o pai e sem o irmão, o que será agora de quem? Abigail, né? As mulheres naquela época tinham, né, uma desvantagem ainda maior, porque se fossem sozinhas, elas viviam praticamente, elas eram abandonadas. Então não tinha marido, não tinha pai, não tinha irmão, elas ficavam sujeitas ao que todas as outras pessoas, principalmente os homens, quisessem fazer com elas. E como ela já estava numa posição difícil ali, por causa dos acontecimentos que envolviam a sua família, né, o destino dela não seria certamente dos melhores. Então, Jesiel é levado, muito machucado e condenado a essa prisão perpétua por parte de Roma, né? E Abigail fica sozinha,
né? Ela fica ali sem saber o que vai acontecer com ela, e uma vizinha, amiga da família, fala com ela: olha, você precisa sumir daqui, porque eles vão voltar e eles vão te pegar. Eles vão atentar contra a sua vida, eles vão fazer qualquer coisa contra você. Principalmente porque o seu irmão sobreviveu, né? Então, por causa dessa orientação, essa vizinha tinha amigos, né? Lá do outro lado do mar, lá do outro lado do oceano. Oi, Mar. Exatamente. Então, ele primeiro ela vai para a casa de Ruth e Zacarias, né? E aí ela pega as coisas, se dirige ao porto, entra num barco e vai parar lá do outro lado, próximo, né, de Jerusalém ali, no porto de... Ela sai do porto de Cencreia, que era próximo de Corinto, e vai para o porto de Jope, na estrada de Jope, onde é hoje a região de Tel Aviv, a capital de Israel. Lá ela é recebida por Zacarias e Ruth, que a amparam como se fosse uma filha. Recentemente, eles tinham perdido a filha. Então, eles estavam naquele sentimento de luto, e foi mais ou menos assim, como, né, a tampa e a panela, né? Ela chega, é recebida, ela vai estar ali agora protegida e abandona para trás a história da família, não tem notícias mais do seu irmão, né? E ela é obrigada a se estabelecer e seguir a vida. Então, só para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui, né? Ali está Corinto, de novo, ó. Está Corinto ali. E aí, por curiosidade, eu joguei lá no Google Maps, para a gente ver. Não tinha Google Maps naquela época, né? Então, ela teve que entrar num barco e ter certeza que ia chegar onde ela desejava. Mas ali, ó, dá mais ou menos 2.000 quilômetros de distância. Então, ela sai dali e vem parar, né, aqui, ó, no porto de Jope, próximo a Jerusalém, e agora ela já está ali no meio do cenário. Jesus, o templo, cristianismo, ela já está ali na estrada de Jope, que era uma rota muito importante, porque para se chegar a vários lugares a partir de Jerusalém, era por ali que você precisava passar. A estrada de Jope, inclusive, ela é muito mencionada no livro Inácio de Antioquia, né? Por causa de Ruth e Zacarias e por causa dos trajetos que Paulo fazia passando ali e passando depois de um tempo para ele era amigo, né, de Ruth, Zacarias e tal, e foi onde ele conhece a Abigail e ele passava para encontrar com a Abigail ali também. Então a nossa história segue. Agora, já vimos o que aconteceu lá atrás, vimos o que aconteceu com Jochebed, e agora o destino de Jeziel, prisioneiro nas galeras, tá? Então ele foi condenado à escravidão e esse trabalho perpétuo ali nessas viagens. Na primeira viagem longa que ele sai ali numa galera romana, esse trajeto passaria por algumas outras cidades importantes antes de chegar ao destino final. E numa dessas cidades, sobe na embarcação um tal Sérgio Paulo, na região da Cefalônia. Esse Sérgio Paulo era um romano importante, ele era um nobre, tinha bens, tinha posses, né? E era muito bem relacionado. Então a viagem vai seguindo e o que acontece é que esse romano contrai uma doença, um tipo de uma praga que estava acometendo algumas das pessoas dentro da embarcação. E era uma doença mortal. E naquele tempo ficou doente dentro do navio, morreu, pum. Nem morreu, mas está muito doente, já joga para fora, né, e alivia o peso morto. Tá? Então, esse romano fica muito doente, num estado muito crítico,
e é isolado num dos porões da galera e fica lá abandonado, porque ninguém quer nem ter contato e chegar perto e correr o risco de contrair a doença. Porém, Estevão, na sua benevolência, Gesiel, na sua benevolência, no seu amor ao próximo, na sua base familiar e na sua crença na lei, né, começa diariamente a visitar Sérgio Paulo e vai levando alimento, leva água, cuida dele ali das feridas, vai tratando dele até que o romano fica bom. Sérgio Paulo se cura do problema, mas Gesiel contrai a praga. E agora a situação inverte. Quem está isolado ali, só que é um escravo na galera, é Gesiel. E qual que é o primeiro movimento em relação a ele? Joga no mar. Não vai sobreviver, vai dar trabalho e ainda vai contaminar mais gente. Né? Só que Sérgio Paulo se compadece dele e fala, eu não posso deixar, né, fazerem isso com ele, porque no momento que eu precisei, era ele que estava do meu lado cuidando de mim. E pela influência que ele tinha e a proximidade com o comandante da embarcação, ele vira para o cara e fala, olha, não vamos fazer isso. Quando estivermos chegando próximo ao porto de Jope, durante a noite, eu saio com ele num barquinho e a gente joga ele lá na praia e larga ele para lá. Mas eu não posso fazer isso. Ele é um escravo a mando do questor. E se eu fizer isso, eu tenho que prestar conta do que aconteceu para ele. Não, então não se preocupe. Eu assumo, mas para todo efeito, ele está morto. Nós jogamos na água, mas nós vamos largar ele para lá. Então, naquela noite, Sérgio Paulo, né, que tinha recebido esses cuidados distintos, dedicados por Gesiel, né, que agora estava doente, vai fazer o quê? Depois da contaminação pela praga desconhecida em Gesiel, ele é sentenciado à morte e ser jogado no mar, mas Sérgio Paulo intervém por consideração aos cuidados recebidos. E aí, Gesiel conquista a sua liberdade na beira da morte, mas ficou livre da galera e ficou abandonado lá, né, na beira da praia por causa da sua situação, da sua condição de saúde. Nesse momento, Gesiel sofria de calafrios, de uma febre muito alta. E aí, inclusive, e aí é por isso que eu falo, né, que as coisas não acontecem por acaso. Sérgio Paulo deixa uma quantia enrolada na túnica de Gesiel para que ele pudesse seguir e tentar sobreviver. Mas pelo menos a consciência dele estava tranquila. E vem um outro indivíduo para roubar esse dinheiro de Gesiel caído na praia. Inclusive já disposto a matá-lo para conseguir a importância em dinheiro. E naquele momento, a hora que esse, né, assassino se aproxima, Gesiel pede para ele, não me mate, pode levar o que você quiser, só não me mate. E por alguma razão, esse assassino se compadece e leva Gesiel, né, decide levar Gesiel para que receba tratamento. Então, Gesiel está ali abandonado, é libertado a pedido de Sérgio Paulo, e aí ele tem esse novo começo na região agora da Palestina, ali na região de Jerusalém. Como? Rumo à casa do caminho. Então esse cara que estava disposto a matar e roubar Gesiel, já tinha ouvido falar de um grupo de pessoas que recebiam doentes lá em Jerusalém e cuidavam deles. Por alguma inspiração e por algum tipo de toque espiritual, sobrenatural, esse homem, ao invés de matar Gesiel, leva-o à casa do caminho. E aí, olha como que
olha como que a história vai se convergindo para que tudo faça sentido. Gesiel chega à casa do caminho, é recebido lá, né, por Pedro, e ainda passa umas 2 semanas doente. E durante a sua enfermidade, ele vai tendo delírios, que eu chamei aqui de delírios divinos. Porque como ele era um extremo conhecedor das Escrituras, ele começa, né, nos seus delírios ali, a falar passagens, a falar coisas que tinham muita relação, né, com as profecias, com os profetas. E Pedro, na beira do leito de Gesiel ali, tomando conta dele para que ele melhorasse, se impressiona com a quantidade e a profundidade das coisas que ele vai falando, né? Então, quando ele melhora 2 semanas depois, Pedro chega para ele e faz o convite que fique com eles na casa do caminho. Porque Gesiel pergunta para Pedro sobre Jesus. Lá em Corinto, notícias de Jesus já haviam chegado. E para Gesiel, de acordo com as profecias, Jesus era o Messias. Era o Filho enviado de Deus. Então ele já havia ouvido falar de Jesus, ele viaja e vai parar na casa do caminho, e quando ele melhora, ele pergunta, eu ouvi falar de um tal de Jesus. Quem que é esse cara? Você já ouviu falar? E Jesus tinha sido crucificado meses antes. Mas Pedro convida, baseado no que ele ouviu Gesiel falando, convida para que ele permaneça com eles. Enquanto ele estava delirando, né, uma das passagens aqui que eu trouxe para a gente refletir foi Isaías capítulo 53. Então, em Isaías 53 nós temos, né, e isso Gesiel estava falando enquanto delirava. Levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus, humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro. Mas desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. Agora você pensa, isso estava escrito lá em Isaías, séculos antes da vinda de Jesus. E porque Gesiel era um estudioso das Escrituras, ele ouviu falar de Jesus, ligou os pontos e falou, opa, esse aí é aquele de quem Isaías está falando aqui, ó, né? Esse aí é o enviado, é o Messias. Então, Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou dizendo, vou buscar-te os textos novos. São as anotações de Levi sobre o Messias redivivo. Olha que coisa de arrepiar. Gesiel tinha acesso ao Velho Testamento. Eles... Não tinha internet, não tinha chat GPT, não tinha nada. Ele chega na casa do caminho com notícias que ele havia ouvido sobre Jesus. Ele encontra com Pedro. E Pedro, admirado pelo conhecimento que ele tinha, faz logo de cara a oferta para ele de acesso aos textos de Mateus sobre a história de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Então é aquela coisa assim, é o casamento perfeito, porque ele viu, né, o nível de intelectualidade e o potencial que existia ali em Gesiel, e aí então ele fala, olha, quer saber sobre Jesus? Eu vou te dar aqui em primeira mão, né? Eu vou te dar o suprassumo da história de Jesus para que você se deleite e aprenda o que aconteceu nesses últimos anos aqui
na sua passagem. Então, quando eu vou lá em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, capítulo 6, versículo 38, versículos 3 a 8, eu tenho o seguinte: o que acontecia é que a Casa do Caminho começou a crescer demais o movimento, porque era o ponto de apoio de todas as pessoas abandonadas ali na região de Jerusalém e dos que vinham em busca dos ensinamentos do Cristo e da Boa Nova. Então chegavam todos os dias viúvas, lembram da mulher que fica abandonada? Ela não tem para onde ir. Pessoas com fome, pessoas doentes, pessoas miseráveis, né? Então, era na Casa do Caminho que essas pessoas encontravam o suporte. Só que os apóstolos já estavam ficando sobrecarregados com aquelas tarefas. E a tarefa, a missão que Jesus deixou para eles, qual foi? Andem e levem a boa nova e fundem a minha igreja nos diversos lugares. Então, eles não podiam mais se dedicar exclusivamente a só cuidar das pessoas na Casa do Caminho. Até mesmo as palestras que eles faziam, os estudos, já não estavam mais acontecendo com a mesma frequência. Então, eles decidem que eles precisavam de assistentes, que são os chamados diáconos, né? E ali, na primeira igreja, que foi a Casa do Caminho, já começam a ser estabelecidos esses títulos do cristianismo, né? Então, lá em Atos, eu tenho: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Qual tarefa? De cuidar da casa, de cuidar das pessoas, de cuidar dos doentes, de oferecer a comida e dividir as coisas entre os necessitados. Só assim poderemos dedicar tempo à oração, pregação e ensino. Isso é Pedro falando, com Tiago lá. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão. Nomearam Gesiel Estevão e ele foi o primeiro escolhido como assistente direto dos apóstolos na Casa do Caminho. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pâmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e os abençoaram, pondo sobre eles as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, olha que os sacerdotes judeus do templo já estavam se aproximando e se convertendo também ao cristianismo. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Então, enquanto Estevão estava ali cuidando das pessoas, ele também pregava, ele falava, ele proferia milagres. Ele já estava cheio do Espírito Santo, fazendo o que os outros apóstolos faziam. E ele falava com um dom de oratória muito claro, com muita veemência, e as pessoas realmente paravam para ouvi-lo. Então ele já estava se transformando numa referência e num ponto de atenção para o templo, porque os sacerdotes que tinham notícia de Estevão estavam começando a ficar incomodados. Então, da mesma forma que Jesus, chamou a atenção e foi perseguido, Estevão, nas suas pregações, já começou a virar problema, porque ele estava contaminando positivamente as pessoas com o evangelho. Então, Gesiel é coroado e nomeado Estevão, que significa justamente coroado. Então, Gesiel agora abandona toda a sua história pregressa, porque ele precisava mudar de nome, inclusive, para não ser perseguido pelo acontecimento anterior e que o questor Licínio Minúcio
botasse alguém atrás dele, se descobrisse que ele havia sido abandonado e não tinha morrido. Então agora ele passa a ser o nosso querido Estevão. Tudo isso para chegar aqui, hein, gente? Imagina. Então Estevão agora, o nosso Gesiel do início da história, né, é esse importante nome da Casa do Caminho e do movimento cristão. Os registros de Estevão, né, são muito parcos, como eu falei. Não se sabe exatamente a sua origem. Alguns acreditam que ele era um judeu helenista, lá da região da Grécia, um judeu da dispersão que cresceu fora da Palestina, mas que falava grego. Outros sugerem que ele poderia ter sido um judeu da Palestina mesmo, considerando que naquela época muitos tinham nomes gregos, porque o nome Gesiel, né, estava mais ligado à região da Grécia. Há também quem defenda que Estevão era um samaritano. Nós nunca vamos, ainda não temos como ter certeza sobre o que é isso. Não importa, né? Mas ele veio lá da região de Corinto. E o que acontece, então, para nós finalizarmos o estudo de hoje, é o seguinte: qual é o desfecho da história dele? Ele fala para as pessoas, ele prega, ele se torna querido entre as pessoas e se torna um ponto de atenção do templo, tá? Paralelamente a isso, Saulo de Tarso está iniciando a sua implacável perseguição aos cristãos. Tá? Abigail está lá na estrada de Jope. Saulo está andando para cima e para baixo para perseguir e matar cristãos. Quando, num belo dia, Estevão é conduzido ao templo para prestar contas das coisas que ele havia falado, na frente dos sacerdotes, tá? E aí, naquele momento, como ele argumentava muito bem, tudo que eles falavam contra ele, ele se contrapunha e se defendia muito bem. Como ele falava com propriedade, né, muitas das acusações que eles impunham contra ele desbancava e ele, né, falava: olha, vocês estão enganados, né? Acusaram ele de blasfêmia, né? Acusaram ele de várias coisas injustamente, tá? E num dado momento da discussão, onde a discussão fica muito quente ali, né? E torna-se um real problema para Estevão, ele joga na cara dos sacerdotes que agora ele já sabia da história de Jesus. Ele joga na cara deles de que eles haviam crucificado o Messias. E aí o caldo entorna, né? Porque a blasfêmia que já estava ali, né? Aí ela se consome plenamente. Então ele fala: olha, tudo que vocês estão falando aí, toda a corrupção que a gente vê aqui, tudo que vocês têm feito com o povo, para completar, o cara que vocês botaram na cruz ali, ó, era o Messias, o Filho de Deus prometido. Aí não tem jeito, né? Paulo já estava ali no conselho, no meio dos sacerdotes, e aí eles deliberam e decidem que vão fazer o que com ele? Apedrejamento, né? Então Estevão se torna o primeiro mártir, né? Por isso o termo martírio, porque depois do Cristo, ele foi o primeiro seguidor ali da Casa do Caminho que foi sentenciado à morte por apedrejamento por causa das suas convicções religiosas e da causa que ele havia aderido, né? E ali o que acontece é o seguinte, esse é o único spoiler que eu tenho que dar, infelizmente, tá? Porque vocês vão ler o livro agora, né? Tem ali na livraria e tal, mas no momento em que o apedrejamento vai acontecer, tá? Saulo e Abigail já mantinham há algum tempo um relacionamento. Eles já estavam, né, consorciados e iriam se casar.
Então, naquele momento, Abigail está com Saulo de Tarso no templo. E ela, que não havia tido informações do irmão desde o episódio da morte do pai, que ele havia sido levado, de repente chega e se depara com o irmão sendo justamente apedrejado, amando de Paulo. Saulo, né? Ainda Saulo. Então, aquilo ali é por isso que eu digo, né? Parece uma tragédia, né? Parece uma tragédia, assim, fim do mundo. Mas, quando a gente compreende o propósito, né? Quando a gente vai ver o fim, a gente entende que os meios, né, têm a importância de acontecerem como aconteceu. Então, além de Estevão estar sendo apedrejado, Abigail, que não tinha tido notícia dele até então, encontra com ele naquela situação. Então, quando Saulo percebe que é o irmão de Abigail, que ele sabia que ela procurava e não tinha notícia há tanto tempo, quando recolhem Estevão ali, ele já está muito prejudicado, ele é levado, né? Ele é colocado isoladamente e eles têm um momento de privacidade ali. Abigail, Estevão e Saulo. E o mais incrível, né, é que Saulo é perdoado por Estevão. E Estevão fala com Abigail, né, de uma forma que, olha, é o que tinha que acontecer, é a vontade de Deus. E naquele momento ali, então, Estevão desencarna, né? Mas é claro que a consequência emocional do fato para Abigail é uma coisa que, né, não é fácil para ela aceitar e compreender, né? Então, Estevão era esse homem cheio de fé e do Espírito Santo. Tinha cultura, instrução, era conhecedor das Escrituras. Era dedicado e devotado à caridade e ao cuidado com o próximo. Evangelizava com maestria, despertou a atenção dos líderes do Sinédrio. Foi acusado e levado aos sacerdotes. Defendeu-se e mostrou aos líderes o que fizeram a Jesus, voltando-se contra Deus. Então ele fala, pô, vocês mataram o Filho de Deus. Então vocês viraram as costas para Deus. O que mais que vocês querem? Né? Viu o céu aberto no momento do apedrejamento, né? E foi recebido pelo próprio Cristo, né? Então, Cristo vem para receber e recolher o espírito de Estevão na hora do desencarne dele. Na Bíblia, a gente nunca vai ouvir uma informação como essa, mas a espiritualidade nos traz, né, esses detalhes para poder aumentar a nossa certeza da importância e do legado que Estevão deixa para nós aqui. Então, ó, no momento em que ele está sendo julgado, ele confronta e ele é sentenciado à morte. E para fechar, né, eu queria só pontuar uma questão. O nome do Estevão, ele aparece 7 vezes na Bíblia, apenas, né? Aparece, como eu falei, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, onde ele é apresentado como diácono. Depois ele aparece, né, no capítulo 6, versículos 8 a 10, quando falam das maravilhas e dos sinais entre o povo que ele já apresentava. Depois, quando ele é acusado e é levado preso. Depois tem um discurso de defesa de Estevão, que é justamente onde ele resume a história de Israel e acusa os líderes judeus que rejeitaram Jesus como Messias. É nessa hora que a encrenca fica feia para o lado dele, né? Porque ele traz a verdade, né? Então ele fala, olha, vocês podem falar o que quiser, mas colocaram o Cristo na cruz. Depois, quando ele, né, é apedrejado, né, no seu martírio, depois ele é mencionado entre aqueles que foram dispersos por toda a Judéia e Samaria por causa da perseguição contra os cristãos que seguiu em Jerusalém, e depois entre os que dispersaram de Jerusalém pregando a palavra aos helenistas, que eram judeus que falavam grego, em Antioquia.
Tá? Então, observem que, dentro do movimento cristão, mesmo que tenha sido muito breve a sua passagem, né, que foram coisas assim, o que a gente consegue constatar de poucos meses, 8 meses, 9 meses, entre a sua chegada à casa do caminho e ao seu apedrejamento, né? Mas observem que o que ele deixa de legado, né, como Estevão, e na sequência, com a transformação do próprio Saulo de Tarso, por causa da relação com Abigail e por causa do propósito de Saulo quando se torna Paulo e se torna o apóstolo dos gentios, né? Então, é uma tragédia, aparentemente, que acontece com um propósito muito maior. Até porque fica aqui o convite do livro Paulo e Estevão, tá? É um livro que é muito interessante, não é de leitura difícil, né? Porque ele é bem romanceado e tal, não tem palavras muito complicadas de se entender, e é um livro que te prende, é bem né, cativante, tá? Então, fica o convite. Mas o que eu queria dizer é que o propósito maior é o seguinte: Abigail desencarna, Estevão já havia desencarnado, e eles se reúnem no plano espiritual novamente, né, como irmãos unidos que eram, e se tornam justamente os mentores de Paulo de Tarso na sua missão. Então, nós temos passagens belíssimas de momentos em que Paulo estava ali, né, a ponto de se entregar, se desesperar, se revoltar, e eles vêm para acalmar, para orientar, para instruir, né, sempre caminhando com Paulo no plano espiritual até o fim dos seus dias. Então, quando a gente pega Paulo isoladamente, como o Emmanuel nos trouxe no início da obra, né, ele fala com muita propriedade. Sem Estevão, não haveria Paulo. Então, observa que a história e o legado de um, por mais sofrido e por mais trágico que pareça ter sido, foi essencial para a história e o legado do outro. E, para mim, né, deixa uma lição profunda da certeza de que a vida não é nesse plano, de que a vida e o sentido da existência de cada espírito está realmente no plano espiritual. Porque Estevão deixa o corpo, Abigail deixa o corpo, cada um no seu martírio pessoal, né? Chegam no plano espiritual, se restabelecem e aceitam, né, a proposta de caminhar ao lado do seu algoz, perdoando, contribuindo, né, e principalmente amando, né? Então, essa coisa de... Aí eu fico imaginando, depois, né, que no livro a gente tem o momento do desencarne de Paulo, mas depois, qual foi a continuidade da história deles ali no plano espiritual, né? Para que rumo cada um tomou, que com certeza foi um destino glorioso, né? Um destino honroso, né? Então, assim, eu vou me despedindo, lembrando que eu sempre gosto de trazer, né? O chamado do Cristo é diário e ele está sempre de braços abertos, nos aguardando. A decisão é nossa, né? A dificuldade é de cada um e de todos, porque todos temos as nossas dificuldades. Mas a decisão de ir de encontro aos braços abertos do Cristo é de cada um. E não pode ser negligenciada nesse momento, porque nós precisamos e todos ao nosso redor precisam, né? Então eu agradeço, desejo a todos uma semana abençoada, maravilhosa.